Fala, meu povo abençoado, tudo bem com vocês? Quem vos fala aqui, professor Célio Barros, de Física. E hoje eu trouxe uma coisa muito especial aí, galera, para você, principalmente para é você mesmo, tá? Você que é concurseiro, concurseira aí, né, tá tentando aí uma vaga na faculdade, beleza? Eu fiz a resolução da última prova da UERJ, no caso eu tô em 2025, então ela aconteceu na semana passada, o segundo exame de qualificação. E aí eu tô gravando esse vídeo para resolver essas questões e mostrar para você que a física da UERJ, ela é bem tranquilinha, né? Dá pra gente fazer de boa, tá bom? Então, se você tem esse interesse de entrar para a UERJ, que é uma ótima universidade, fica ligado aqui comigo nesse vídeo, que eu vou te ensinar aí os macetes e as dicas necessárias para que você se dê bem aí no vestibular. Beleza? Então, vamos que vamos, galera. Vamos lá. Então, ó, partiu. Bora lá. Primeira questão aí, meu povo, sem demora, vambora. Ó, dá uma olhadinha. Dentre muitos nomes fundamentais, foi logo a questão número um da prova, né? Depois ali do texto base. Dentre os muitos nomes fundamentais do pensamento filosófico científico, encontra-se de Arquimedes, galera, ó, tá falando aqui de Arquimedes, ó, tá? Conta-se que ao observar o deslocamento da água quando entrou em uma banheira para tomar banho, ele inferiu que em determinadas quantidades de ouro e prata em uma coroa. Entusiasmado, saiu nu pelas ruas gritando eureka, eureka, eureka. Enfim, né? Todo mundo já conhece essa história, né? Ou talvez se o seu professor não tenha te contado, é uma boa história. Depois pesquisa aí. A partir dessa descoberta, formulou-se o princípio de Arquimedes, galera. Baseado no conceito. Gente, o que a UERJ está cobrando aqui? Ela está cobrando o conceito da questão, só isso. O conceito do princípio de Arquimedes. Só que quem conhece essa história sabe o seguinte, né? O princípio de Arquimedes ele está ligado a uma palavrinha que é essa aqui, ó, que é o empuxo. Aí você vai falar, ih, professor, beleza, empuxo? É. Alternativa letra A? Exatamente, já é a resposta, tá? Mas eu vou te explicar o que é o empuxo. Vamos lá. O empuxo, galera, ele é uma força, tá? Que ela é vertical para cima. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma bolinha, né? Um objeto. Ele tá ali submerso, certo? Tá uma parte dele ali, ó, submersa, debaixo d'água. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma força vertical para cima, galera, beleza? Que a gente chama de empuxo. E ali do outro lado a gente tem o peso do objeto, beleza? Ok? Por isso que quando um objeto, um corpo, né, ou de repente você mesmo, quando está ali na água, você parece estar mais leve, tá? Não é porque você tenha alterado sua massa ou alterado alguma coisa, né, nesse sentido, né? O seu peso, enfim. Mas é que seu peso aparente ele é diferente, porque existe uma outra força, um outro vetor, tá? De mesma direção e sentido oposto ali, agindo naquele momento, tá? Que no caso é o empuxo. Então, esse conceito aí é bem interessante, né? Essa questãozinha até que ela foi bem direta. Por exemplo, aí vamos explorar as outras, né, alternativas, que como é uma revisão, né, é sempre bom. Impulso. Pô, o que que é impulso, professor? Impulso, cara, você vai lembrar lá da matéria, né? Ele é a força vezes a variação do tempo. Então é outra coisa, né? Toda vez que eu tomo um impulso para fazer alguma coisa, eu preciso de uma força para poder executar esse tipo de movimento. Então, como ele falou de uma situação onde o cara estava dentro da banheira, não tinha nada a ver com a questão da força ali envolvida, né? E do impulso. Acho que essa aí é uma que a gente poderia eliminar de cara. Talvez alguém confundisse com pressão, né? Se a gente pegar o conceito de pressão, você tem ali a força aplicada sobre a área. É porque esse conteúdo, na verdade, ele faz parte também de hidrostática, que é essa parte da matéria onde nós estudamos, né? O princípio de Arquimedes, beleza? E inércia, galera, é um conceito que a gente vê lá na primeira lei de Newton, né? Em dinâmica, né? Que ele é ligado à massa do corpo, beleza? Tá? Então, essa aí, né? É a primeira lei de Newton, tá lá, a primeira lei da inércia, né? E a gente fala mais a respeito da massa, o que não foi o caso, né? Então, quando Arquimedes, né, ele descobriu esse eureka aí, né, ele descobriu que, na verdade, o volume do corpo dele, né, ele deslocava uma quantidade de água. Então, ele, através disso, né, formulou ali a ideia do empuxo, beleza?
tá? Então acho que ficou bem explicado, né? Fiz uma revisãozinha bacana, você já conseguiu entender qual é o espírito da questão, tá bom? Vamos para a próxima. Pessoal, essa questãozinha de circuito elétrico é muito tranquila, dá uma olhadinha, muito demais, ó. Ele fala aqui, ó, em um experimento verificou-se a relação entre a tensão em volts e a corrente elétrica em ampere no resistor R1 e R2 conforme o gráfico. Então R1 está em vermelhinho, né? Tá aqui, ó, R1, né? E o R2 tá aqui em amarelinho. Ah lá, ó, R2, beleza? Vamos lá. Ó, ele fala a resistência em ohms, né? No caso ele está interessado na resistência equivalente, então é uma REC, de uma associação em série de R1 e R2. Vamos lá, a gente tem algumas coisas para responder. Você que está revisando essa parte da matéria, primeiro você precisa entender o comando da questão. Né? Ele quer a resistência, beleza, serinho, tranquilo. Mas ele falou que é uma resistência equivalente a uma associação. Essa associação em série, pessoal, o que isso significa? Que ele vai somar, galera, porque a REC em série, ela é uma soma das resistências. A gente tem R1 mais R2, beleza? Tá? Então, ó, quando a gente tem resistência em série, a gente tem isso aqui, ó, os dois resistorezinhos aqui, ó, R1 e R2, um seguido aqui do outro. E a gente vai somar esses dois valores. Só que o problema, galera, é que nessa questão ele não me deu o valor do R explicitamente, tá no gráfico, né? Você vai falar, mas como é que eu vou tirar do gráfico o valor do R aí, né, para poder descobrir, para poder somar? A gente vai aplicar, galera, a primeira lei de Ohm, tá? Então, se você está revisando essa matéria agora, tenha em mente que essa aqui é uma das fórmulas mais aplicadas aí em concurso, né? Nas provas de física. Então, por exemplo, se você vai fazer o Enem, né, ou até a própria UERJ, dá uma revisãozinha, lei de Ohm bonitinho, né? Faz os exercícios, é sempre bom, tá? Para você poder revisar. E ali, geralmente, a gente tem U igual a RI, ou V igual a RI, né? Mas aqui eu vou botar U igual a REC vezes I. No caso, a resistência equivalente ali, né? Em relação, tá? Ou a gente pode fazer o seguinte, ó. Como tá no gráfico direto, fica interessante também se a gente botar diretão, não tem problema. Então, ó, R, resistência, vezes corrente elétrica, tá? Então, é tensão, que é U, R de resistência e de corrente elétrica. Como a gente quer o R1, R2, eu vou te mostrar como é que a gente calcula, vamos lá. Ó, o R1, ele vai ser o quê? Ele vai ser o U dividido pelo I, beleza? Tá? Então, se eu olhar aqui no gráfico, ó, eu tenho 60, olha lá, no valor de tensão, então vou colocar aqui, ó, 60, e tem o Izinho aqui, galera, respectivo a esse cara, ó, nesse ponto, tá vendo? Que é o 2, ó, tá vendo? Então vai ficar 60 dividido por 2 ali, fala comigo, vai dar quanto, galera? 30 ohms, beleza? Tá? Então, tá aí. Aí eu tenho o R2 também, vamos lá, que vai ser o U dividido pelo I também, beleza? A gente mantém a fórmula. Só que dessa vez no R2 eu tenho um número um pouco mais abaixo, que bate no 40, tá vendo? Beleza. Então a gente coloca 40 dividido por 2, tá vendo? Ó, que eu peguei o mesmo ponto ali. Aí você vai falar, pô, mas pode pegar assim? Pode, por quê? Porque esses dois resistores aqui, galera, eles são resistores ômicos, ou seja, os valores deles são constantes, entendeu? Não sei se você, né, de repente aí já viu isso na tua aula de física, mas quando o resistor é ômico, o valor dele é constante. Então, esse fato dele ser uma reta, né, no gráfico, facilita para a gente pegar qualquer par de números. Por acaso aqui eu peguei 62 e o 40 e o 2, beleza? Tá? Mas você poderia pegar ali qualquer outro par de números, tá? Sem problema nenhum. E aí é só somar, galera. Já tá com a resposta aí, né? Já pronta, né? Já fechou. Então, daria 30 mais 20, né? Então, a gente tem aí a resposta oficial da UERJ, galera, que é 50 ohms. Questãozinha de graça, pessoal. Que linda questão, linda demais, beleza? Tá muito facilzinha, muito tranquila. Espero que você, né, que tenha feito esse concurso tenha se dado bem. E você que está estudando aí, né, de repente estava assistindo esse vídeo em 2026 ou sei lá quando, né, tenha gostado aí dessa questão, beleza? Então, vamos lá, sem demora.
Olha essa questãozinha aí, meu povo. Vamos lá, ó. Tomei aqui na frente, né? Um pouquinho, mas eu vou ler ali pra você, ó. Dá uma pausada, dá uma lida, beleza? Foi? Bom, ó, utiliza as informações abaixo para responder as questões 38 e 39. O que que eu faço? Vou te explicar um bizu. Eu não olho pro gráfico. O que que eu vou fazer? Eu vou ler primeiro a questão, no caso é 39, que é de física, né? Tinha 38. Se você estivesse fazendo a prova, você leria primeiro a 38. Vê o comando da questão e, se necessário, a gente vai no gráfico. Combinado? Então a gente faz isso. Então, ó, vem comigo. Na 3.9, ele fala assim, ó, admita-se que toda a glicose formada pelo consumo da sacarose e da palatinose seja imediatamente absorvida pelo sangue. Nos primeiros 30 minutos, ele me deu um tempo, aí ele falou a palavrinha mágica, ó, menor velocidade média. Professor, velocidade média? É. Como é que é a velocidade média? Isso cai muito na UERJ, né, professor? Cai, vamos lá, ó. Como é que é? É delta S por delta T. Só que dessa vez ele procurou uma questão um pouquinho mais original. Por quê? Ele está procurando essa unidade em mol litro por minuto. Aí eu comemorei. Por quê? Porque quando eu olhei ali, galera, tava em 30 o quê? Minutos. Aí eu falei, opa, beleza, quer dizer, o tempo eu não vou precisar transformar. Ó, já tá em minuto bonitinho aqui, ó. Vai ser uma divisão tranquila. E aí, quando eu olhei lá no gráfico, aí sim eu fui pro gráfico, eu achei os 30 minutos. Só que eu achei dois valores. 7,5 vezes 10 elevado a menos 4 e 2,4 vezes 10 elevado a menos 3. Aí eu falei, poxa, mas aí, qual dos dois que eu pego? Olhando o texto do que ele me pediu, ele falou da palatinose. Eu falei, pô, palatinose é o vermelho. Então é esse cara aqui, pessoal? É esse aí. Então a gente tem que colocar o que aqui em cima, ó? 7,5, vamos lá, vezes, galerinha, 10 elevado a menos 4. Ah, e a unidade? Já tá ali, ó, mol por litro. Bonitinho. Então essa parte eu não vou precisar transformar. Não tem, né, aquela conversão para metro por segundo, quilômetro por hora, geralmente que cai, né? Então essa parte a gente não precisou fazer. O que que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Eu vou tirar aquela vírgula. Então vou representar por 75 e vou colocar um zero na parte de baixo, que vai ficar 300, tá? Só não esquece de colocar aqui a potência, que é o 10 elevado a menos 4, beleza? Vamos lá. Aí, o que que a gente vai fazer? 75 dividido por 300, adiantei o cálculo aqui, vai dar 0,25 vezes 10 elevado a menos 4, beleza? Você já sabe a resposta, né? Como é que vai ficar? Vai ficar o quê em notação? 2,5 vezes, galerinha, 10 elevado a menos 5. Ó, mol litro por minuto. Beleza? Então, show de bola, pessoal. Alternativa letra A de alegria. A alegria está no coração daquele que sabe física. A alegria está no coração. Galera, tá no coração daquele que sabe física. Se você ainda não é feliz, é porque você ainda não sabe física, tá vendo? Vamos lá, essa é uma luta, não briga não, tá? Normal. Vamos lá. 41. 41. Essa questão eu achei interessante. Eu acho que das questões de física que eu analisei, né? Eu resolvi essas questõezinhas no domingo mesmo, né? Teve a prova no domingo, tinha tirado uma soneca depois do almoço. Aí deu umas 4 e pouca da tarde, acordei lá no grupo dos professores, né? Pocando lá a prova. Aí eu falei, vou lá dar uma olhada na prova. Aí abri a prova para dar uma olhada, falei, gente. Aí resolvi, sentei aqui na mesa, papum, resolvi, publiquei lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, @bizutselinho lá no Instagram, beleza? Então, vamos lá. Os recipientes W, X, Y, Z, de capacidades térmicas desprezíveis, ou seja, não vão considerar nada de capacidade térmica, isso é bom, possuem o mesmo volume, isso é uma dica legal, de um mesmo líquido. Então, peraí, se eles possuem o mesmo volume, galera, o mesmo líquido, significa que a densidade é igual e que o calor específico também é, beleza? Ou seja, eu estou entrando em uma questão de quê? De calorimetria, é isso aí. Também cai bastante na UERJ. Aí ele fala de temperaturas diferentes. Aí eu, tá, tudo bem, as temperaturas são diferentes. Admita-se que o conteúdo dos 4 recipientes seja misturado. Então ele vai botar todo mundo junto. Ó, mais importante, sem perda de calor, isso seria mais ou menos como colocá-los em um calorímetro, né? Que é um recipientezinho que a gente tem, um dispositivo, né?
que a gente tem que a gente não tem perda de calor, ou seja, a gente não perde, né, energia em forma de calor ali, beleza? É o único recipiente termicamente isolado, então ele ainda confirma, né? Isolado, bonitinho, legal. O que que ele quer? Ele quer a temperatura, galera, de equilíbrio térmico dessa mistura. Então eu vou juntar, né? Eu vou pegar o W, o X, Y, Z, vou juntar todo mundo e ele quer a temperatura de equilíbrio dessa galera aí. Vamos lá. Tem várias maneiras de fazer, né? Alguns alunos meus na prova mesmo, eles somaram tudo, dividiram, enfim, fizeram lá do jeito deles. Mas existe a maneira correta também, então vamos explorar a maneira correta de se fazer. Como é que a gente vai fazer isso aí? Por quantidade de calor, tá? Então, primeiro eu tenho que, né, pegar o conceito, que eu sei que o Q cedido, ou seja, a quantidade de calor, né, que, por exemplo, a gente tem 20, 55, 75 e 90. O de 20 e 55, eles têm uma temperatura menor do que os outros. Então, esses caras vão trocar calor entre eles. Então, o que cedido, a quantidade de calor que eles vão ceder, né? No caso, os corpos de maior temperatura, elas vão ser recebidas pelos de menor temperatura. Então, a gente tem o que cedido igual ao que recebido. Beleza? Tá? Então, é isso, né? Então, à medida que um ceder, o outro recebe. Você não pode esquecer que a soma das quantidades de calor tem que ser zero no final das contas. Então, a gente está somando aqui, ó, quantidade de calor de W, quantidade de calor de X, mais, galera, quantidade de calor de Y, mais a quantidade de calor de Z. Geral igual a zero. Beleza? Tranquilo. Professor, mas e aí a fórmula? Como é que eu calculo quantidade de calor? Faço calor sensível? Faço calor latente? O que que eu faço? Então, galera, aqui vai ser calor sensível, tá? Quem está revisando essa matéria, que geralmente é lá no segundo ano, né? Ensino médio, é o QMC delta teta. Tem alguns autores, né, que gostam de colocar aí, né? É o que macete, né? Enfim, tem umas coisinhas um pouquinho diferentes aí, né? Mas vamos por Q igual a MC delta teta aí, tá? Beleza? Quantidade de calor é a massa multiplicado pelo calor específico é, multiplicado pela variação da temperatura. Tá resolvido? Tranquilo? Você vai falar, pô, prof, mas não me deu a massa. Ele falou que era mesmo volume e tal. O que que eu faço com isso? Então, você lembra que na questão da massa a gente pode fazer o seguinte, ó. Densidade é igual a massa por volume. Beleza? Muita gente ficou com essa dúvida. Então, a massa, por regra de 3, ela é a densidade multiplicada pelo volume. O que, no caso, os dois são iguais. Então, se a densidade e o volume são iguais para todos, então a massa também vai ser. Beleza? Entendeu? Tá? Então, por igualdade, eu vou considerar a massa. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou construir a relação. Vou botar aqui, ó, o M da massa, o Czinho, né, ali. Vou fazer a temperatura final menos a temperatura inicial, que no caso ali é 20. Aí mais, vamos lá, todo mundo junto comigo, ó. MC, beleza? Mesma coisa, você vai repetindo, ó. Teta menos, vamos lá, galerinha, 55, entendeu? Ó, fala aí pra mim o próximo, vai. MC de novo, a gente sempre vai repetindo. Abre aí, né? Vai ficar teta menos quanto? 75, beleza. Ó, vamos lá. Vai ter que dar aqui nesse espaço, ó. Mais MC, abre aí pra mim. Teta menos, fala pra mim, 90 igual a zero. Beleza? Tá? Tô aqui no cantinho. Opa, ali, ó. Isso aí. Igual a zero. Foi? Beleza. Tá? Tô meio sem espaço aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo movimentar um pouquinho esta equação aqui para não te atrapalhar. Vamos lá. Vantagens do online. Opa, peraí. Vamos lá. Isso. Olha lá, ó. Consegui movimentar um pouquinho aqui, ó. Tá? Beleza? Então é isso. Vamos lá. Aí, galera. Agora é só fazer essa continha, tá? Matematicamente falando, eu vou ter que aplicar distributiva, tá? Aquele negócio todo, beleza, tá? Então, no final das contas, eu vou ter MC vezes. Aí eu tenho teta, 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 nos quatro. Então, vai ser 4 vezes teta, certo? Se eu aplicar para os quatro. Eu estou fazendo uma versão resumida aqui. Aí, o que que vai acontecer? O MC também vai multiplicar menos 20, não vai? Vai ficar, ó, MC
certo? Vou botar o sinal de igual aqui, ó, e vai multiplicar menos 20, vai multiplicar menos 55, 75, 90. Eu posso pegar todos esses que são negativos e jogar eles para onde? Para o outro lado, positivos. Então vai ficar aqui, ó, MC também do outro lado, porque ele multiplicou, né, pela distributiva. E aqui eu posso botar o quê, pessoal? Fala para mim, ó, 20 mais 55 mais 75 mais 90, beleza? Tá? Aí quando eu faço isso, eu eliminei aquele zerinho lá, né? Então, ó, MC morre com MC, beleza? Aí eu tenho 4 vezes θ, onde eu tenho θ é igual a soma de 20 mais 55 mais 75 mais 90, que bateu aí 240, né? Tá feito aqui a continha já. Vamos lá? Então, ó, bateu aqui 200, opa, cadê a caneta? 240 dividido ali por 4, né? Beleza? E aí, eis a resposta, 60 graus Celsius. Tá aí. Então, ó, questãozinha de ouro, galera, beleza? Tá? Vê se você entendeu direitinho. Então, era isso, né? Pegar o Q cedido igual ao Q recebido, porque o sistema é termicamente isolado. Somar as quantidades de calor, igualar a zero. E no final das contas, aplicar a distributiva ali bonitinho, né? Fazer o meandro matemático para conseguir matar a questão. Mas se você quisesse fazer direto, somar todo mundo, dividir por 4, dá mesmo. Ia dar certo do mesmo jeito, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá. Essa aqui eu achei muito tranquila. Essa aí a gente vai matar em menos de 1 minuto. Quer ver? Ó, o que ele pede na questão? A temperatura em graus Celsius corresponde ao volume mínimo da água. Pô, volume mínimo da água, beleza. Vamos lá. Então, como ele quer volume mínimo da água, eu já olhei para cá. Gráfico abaixo estão representadas variações de volume e densidade da água de um lago em função da temperatura. Tais variações indicam o fenômeno da dilatação anômala. Para quem não conhece a dilatação anômala, é o seguinte: a água, quando ela chega a uma temperatura próxima ali, né, da temperatura de fusão dela, ela, ao invés, né, de diminuir o volume, ela aumenta o volume, entendeu? Então, por isso que se eu botar uma garrafa, por exemplo, no freezer, ela vai estourar, né? Porque geralmente a gente é por intuição, né? Te imagina que quando a temperatura abaixa, o que que acontece? A densidade ela vai aumentar e o volume vai diminuir. Então, a gente tem uma relação, né, de densidade, certo? Igual a massa por volume. É o que a gente geralmente aprende, né, aí em química, em física, né, nessa parte. Então, o esperado é que se, né, a temperatura diminuir, o volume também diminua, tá? Beleza? Aí ele me pede realmente o volume mínimo, né, que tá aqui, ó, beleza? Tá? Volume mínimo. Professor, mas aí no volume mínimo, se você explorar essa situação, a sua densidade vai ter que ser máxima, né? É verdade, porque são inversamente o quê? Proporcionais, beleza? Mas se eu olhar ali, ó, onde eu tenho a minha densidade máxima, ó, aqui, ó, nesse ponto, né? Tá vendo? Densidade, ó, que é esse eixo aqui, ó. Eu tenho densidade igual a 1, ponto máximo. Onde a temperatura é igual a quanto? 4 graus. Tá brincando, professor? É isso aí, galera. 4 graus Celsius. A resposta dessa questão. Cara, eu fiquei de bobeira quando vi isso. Eu falei, meu Deus, não acredito que a UERJ colocou isso. Meu Deus. Imagina, você vai, sai de casa, paga passagem, vai lá, faz o vestibular, chega lá, dá de cara com um negócio desse. Meu Deus, estudei física pra caramba pra isso, né? Enfim, acontece, né? Mas vida que segue, vamos lá. Eis essa questão é muito maneira. Gostei dessa aí, inclusive, galera, para quem curte o meu canal aqui, né, assiste aí com certa frequência, na véspera, foi na quinta-feira, a UERJ foi no domingo, eu tinha feito uma live falando, né, de alguns bizus, enfim, e o bizu que vai matar essa questão eu falei nessa live, então depois, se você puder assistir, assista aí, tá bom? Então vamos lá. É a última questãozinha de física, lembrando, né, que a UERJ tem mais ou menos aí umas 5 questões de física, então está no número bom aí. Ó, em fevereiro de 2023, um poderoso terremoto ocorrido ao longo das placas tectônicas na península da Anatólia, vamos lá, sacudiu a fronteira da Síria e Turquia, liberando energia, blá, 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 blá. Vamos lá, admita seus valores, né, deveria ter lido direto.
A ordem de grandeza. Ah, tá, professor. Então, uma questão de ordem de grandeza. Que representa a razão, a palavrinha aqui, ó, das energias liberadas pelo terremoto e pela bomba. Então, ó, se é razão, galera, é divisão, né, fera? Pô, brincadeira, hein? Ó, então divisão entre quem, professor? A energia liberada pelo terremoto, que eu tô vendo ali, ó, que ele me deu, que é de 7,9 vezes, vamos lá, 10 elevado a 15, beleza? Tá? Dividido, pessoal, pelo quê? 2,0 vezes 10 elevado a 12. Aí, ó, você vai estranhar, né? Falar, pô, professor, mas aí molezinha essa questão, né? Isso quer dividir aí, é metade do negócio, é isso mesmo? É, isso aí vai dar 3,9, galera, tá? Aproximado aí, tá? Aproximadamente aí, 3,9. Vezes 10 elevado a. Lembra? Repete a base, subtrai o expoente. É isso aí. Então, 15 menos 12 ali dá 3. Beleza, Joule. Aí você vai falar, então a resposta é 10 elevado a 3? Não. Como assim, professor? Não é 10 elevado a 3? Deu 10 elevado a 3 aqui. Pois é, filho, mas tem uma regra. Qual é o bizu que tem a regra aí? É que quando você bota o número em notação científica, você bota ele entre 1 e ele tem que ser menor do que 10. Só que olha a coisa mágica. A raiz de 10, ela é aproximadamente aí 3,16. E esse é o número mágico. Então, galera, bizu é esse. Se o nzinho, que é o número que você encontrou na resposta, em notação, ele for aí no caso, né, maior que 3,16, você tem que adicionar, tá? Adiciona mais uma unidade na ordem de grandeza, tá? Então, ó, botei aqui, adicionar mais uma unidade na OG, na ordem de grandeza. Ah, entendi. Então, no caso aqui, como era 10 elevado à terceira, aí a gente pega essa parte, que é a ordem de grandeza, e simboliza aqui. Vai ficar 10 elevado à quarta. Vai ser 3 mais 1, vai ficar 4. Então, era essa, galera, a correta. Alternativa letra B de benção, tá? Então, não esquece esse bizu não, tá? Porque acho que teve uns 2 anos eu resolvi nessa live, eu resolvi uma questão de quantidade de movimento que tinha essa dica, e o número não tinha passado de 3,16. Aí mantinha o que eu tinha encontrado na resposta. Mas aí lá eu falei, não, se passar, aí você acrescenta uma unidade, beleza? Tá? Então é isso, meu povo. Não tem muito segredo, né? Aí já encerra, né? Já encerrou as questões de física. Espero, né, que você tenha gostado aí, né? Beleza? Das questões, né? E não esquece de dar seu like aí, né? Curte o canal, tá bom? Eu faço o maior carinho, eu gosto de física, né? E se você é meu aluno, né? Escreve aí, né? Dizendo, enfim, né? Quando é que você está assistindo. Eu gosto de saber que vocês me acompanham aí, tá bom, galera? Grande abraço, galera, beleza? Os estudiosos aí, bom vestibular e vamos que vamos, beleza? Tchau, tchau, gente. Abraço.